Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja continua crescendo, mas junto com o crescimento surgem desafios e Deus ensina como cuidar do povo com sabedoria e organização. É aqui que vemos o início do ministério de Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Então, fica comigo até o fim deste vídeo e você vai ver que Deus valoriza tanto o servir quanto o pregar. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordam com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 6, versículos de 1 ao 6. A escolha dos 7 diáconos. Com o crescimento da comunidade,
surgem queixas. As viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Os apóstolos, guiados por sabedoria, decidem nomear 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para cuidar dessa missão. Dentre eles está Estevão, homem cheio de fé. Todo serviço na igreja é importante. Servir às mesas não é menos importante do que pregar. O que importa é fazer tudo com o Espírito Santo e com amor. Atos, capítulo 6, versículo 7. A palavra continua crescendo. Com essa organização, a palavra de Deus se espalha ainda mais, e até sacerdotes judeus começam a crer em Jesus. Quando a igreja é bem organizada e cheia do Espírito, o crescimento é natural. Deus, ele honra o cuidado com as pessoas e a unidade. Atos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10. Estevão realiza sinais e enfrenta oposição. Estevão realiza grandes maravilhas e sinais, mas alguns começam a discutir com ele e não conseguem resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O serviço humilde de Estevão é cheio de poder e sabedoria. Ele não está só servindo comida, ele está cheio de Deus e de autoridade. Sirva onde você estiver e Deus, ele te usará. Atos, capítulo 6, versículos do 11 ao 15. Estevão é acusado injustamente. Com inveja, eles instigam falsos testemunhos contra Estevão. Dizem que ele blasfema contra Moisés e Deus. Mas, ao olharem para Estevão, seu rosto parecia o de um anjo. Quando estamos cheios do Espírito, nem a injustiça consegue apagar a luz que está em nós. Estevão não se defende com gritos, mas com paz e glória no rosto. Que sejamos assim, cheios de verdade, mesmo quando fomos caluniados. Meu irmão e minha irmã, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nos mostra que Deus vê cada serviço feito com amor. Seja pregando ou servindo uma refeição, o que importa é estar cheio do Espírito Santo. Estevão nos ensina que a sabedoria e a unção vêm da intimidade com Deus. E se essa palavra falou com você, inscreva-se aqui no canal agora mesmo. Ative o sininho e continue essa caminhada comigo, capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, quero te servir com sabedoria e unção. Curta este vídeo e envie para alguém que também serve a Deus nos bastidores, mas com o coração cheio da presença divina. Deus, ele honra cada entrega verdadeira. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.